Dizem que passamos um terço da nossa vida dormindo. Mas será que é só fechar os olhos e esperar o mundo dos sonhos chegar para descansar o nosso organismo? Hoje vamos saber por que um sono de qualidade é fundamental para manter a nossa saúde. Está começando Vida Mais Leve, o seu espaço de qualidade de vida na TV Brasil. Trabalhe enquanto os outros dormem. Essa é uma frase motivacional bem conhecida, mas será que dormir é um tempo desperdiçado? O que acontece durante o sono? Especialistas dividem o tempo em que passamos dormindo em 4 fases. A primeira, N1, é o sono leve, do início do relaxamento. Ainda temos consciência do ambiente em volta e é fácil despertar. Já na N2, os sentidos vão se distanciando do que se passa ao redor. A respiração e a temperatura do corpo diminuem. Na fase N3, já estamos em sono profundo e é mais difícil acordar. A pressão sanguínea cai e a respiração se torna mais lenta. É quando acontece a reparação e crescimento de tecidos, como os musculares, por exemplo. Em seguida vem a fase REM, a do movimento rápido dos olhos, que dura cerca de 25% do nosso sono, e é quando nós sonhamos. Nessa fase, a atividade cerebral alcança seu ápice, enquanto os músculos estão paralisados. Essa etapa é fundamental para a limpeza das células cerebrais e a memorização de informações do dia anterior. Entre os adultos, esse ciclo de 4 fases dura entre 90 e 110 minutos e pode se repetir até 5 vezes em um sono saudável. O tempo que passamos dormindo, longe de ser um tempo inútil, é fundamental para mantermos a saúde. E para conversar conosco sobre a saúde do nosso sono, convidamos Mônica Anderson, que é biomédica, pesquisadora e diretora do Instituto do Sono, que faz parte da AFIP, Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Obrigada, Mônica, pela sua presença. Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Vamos começar tentando entender o que é considerado um sono saudável. Sono saudável é aquele que a gente acorda de manhã sem necessidade de um despertador, porque o tempo de sono acabou. Se você precisa de 6 horas ou 8 horas e meia, depende de cada um de nós. Só que o sono bom é aquele que a gente acorda de manhã se sentindo disposto para um dia melhor. Gente, é muito raro para muita gente, né? Hoje em dia, Carol, nessa sociedade frenética que a gente não para, até os americanos denominaram de uma sociedade 24/7, porque a gente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mônica, e quando a gente fala de sono pesado e sono leve, né, as pessoas se dividem nisso, são problemas ou são simples características do sono de cada um? São características, Carol, porque o sono ele tem uma parte mais profunda mesmo, que são algumas ondas cerebrais que lentificam o nosso cérebro, que acontece mais na primeira parte da noite. Na segunda parte da noite, a gente sonha muito e o cérebro fica muito ativo. Não diria que é um problema, e sim uma característica de algumas pessoas terem o sono mais superficial e outras um sono mais profundo. Agora, a gente escuta muito falar das preciosas 8 horas de sono, né? Esse número, ele realmente é um número que atende todas as pessoas ou tem gente que com 3 horas de sono pode se sentir bem? Você disse se a quantidade de horas atende ou não. Essa é a frase perfeita para a gente entender o quanto que o sono é importante para cada um de nós. Nós temos aquilo que nós chamamos de pequenos dormidores, pessoas que se satisfazem com menos de 6 horas por noite. Gente, olha. E outras, que nós somos os grandes dormidores, pessoas que precisam mais de 9 horas de sono por noite. Importante entender que a maior parte da população dorme entre 7 e 8 horas. Tem que tomar cuidado que às vezes a mídia vende esse número mágico 8 que você mencionou. O que não é verdade para algumas pessoas. Uma pessoa que precisa de 6 horas e meia, ela fica tentando almejar essas 8 e nunca vai conseguir, porque o desenho dela não é de 8 horas. E uma pessoa que às vezes precisa de 9 horas e meia vai se sentir preguiçosa, Vai, que não é de verdade. Deus, todo mundo dorme ali 8 horas, acorda Cada bem. um de nós tem um tempo ideal de sono. Mas isso muda ao longo da vida? Muda. Nós nascemos com 16, 18 horas de sono em 24 horas, que é um bebezinho quando ele nasce. A mãe vê ele no berço, todo mundo vai lá visitar, né? E o bebezinho está sempre dormindo. Com o avançar da idade, a gente vai diminuindo. Uma criança de 8 anos deveria dormir em média de 10 a 11 horas por noite. Nós, na vida adulta,
Como eu falei, algumas 6, 8, 9 horas por noite. E na terceira idade, no envelhecer, a gente precisa de menos horas de sono, mas por volta de 5 a 6 é recomendado pelo menos. Mônica, antes da gente continuar a nossa conversa, vamos saber mais sobre o Instituto do Sono, lá em São Paulo, que é onde você faz suas pesquisas, né? É diretora também, e são tratadas questões relativas à saúde do dormir. A nossa equipe conseguiu saber até como funciona um exame de polissonografia. Vamos ver. O Instituto do Sono é uma das instituições da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a FIP. E nesse setor que nós temos de sono, nós nos tornamos o primeiro do mundo em produção científica no tema sono. Em outras palavras, ninguém no mundo produz mais artigos de conhecimento geral sobre sono do que nós no Instituto do Sono. O que nós podemos fazer quando o indivíduo se queixa de algum distúrbio de sono é trazê-lo para o Instituto do Sono e fazer um exame de noite inteira que nós chamamos de polissonografia, ou seja, um registro de múltiplas variáveis durante a noite. Coloca-se eletrodos no indivíduo sobre, por exemplo, o escalpo aqui, outras medidas respiratórias, movimento ocular, é indolor, não tem nenhum prejuízo ao indivíduo. Ele passa a noite aqui dormindo e a gente pode monitorar como é esse padrão de sono. No dia seguinte, o médico dá um laudo e ele pode levar para o seu especialista para dar o diagnóstico e assim o tratamento devido. Mônica, o Instituto do Sono tem uma área que pesquisa os padrões de dormir da população brasileira, né? Conta pra gente mais sobre isso. Nós já fizemos 4 estudos populacionais na década de 80, 90, 2007 e terminamos agora recentemente a 4ª edição do que a gente chama de EpiSono, Estudos Epidemiológicos da cidade de São Paulo, que certamente é representativa para outras grandes cidades, por exemplo, Rio de Janeiro. E o que vocês têm aprendido com esses números? Eu acho que a primeira grande alerta que nós descobrimos é que o brasileiro não está dormindo tão bem como a gente imaginava. Carol, 1/3 das mulheres tem insônia e 1/3 da população de São Paulo tem aquilo que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, Olha só, que são as pausas respiratórias durante o sono, muitas delas associadas ao ronco. Isso é gravíssimo, porque se você soma 1/3 da população feminina com insônia e 32% da população com apneia, é um problema de saúde pública. A gente viu também sobre o exame da polissonografia. Ele é o único exame que consegue medir a qualidade do sono? Vamos lá, a gente pode medir o sono de forma objetiva e aí sim a polissonografia mede números, como que essa pessoa dormiu em cada uma das suas fases. E a polissonografia nada mais é que uma análise de múltiplas variáveis biológicas durante o sono e ela te dá esses números objetivos. A pessoa dormiu, por exemplo, 87% da noite, você pode dizer quanto tempo a pessoa levou para dormir e quanto cada uma das fases. E tem avaliação subjetiva que é feita com questionários. Por exemplo, se eu te perguntar, Carol, como você acha que foi sua noite de sono de ontem para hoje? Eu diria que foi muito curta, primeiramente. Pode ser que na polissonografia a gente perceba que você dormiu 7 horas e 10. Não talvez a quantidade que você gostaria, mas uma quantidade de horas suficiente para a gente dizer que você tem uma vigília que procede. E às vezes o sentimento de cansaço está vindo de outro fator, Correto. Né? Exatamente, ajuda no diagnóstico como um todo, né, da situação. Então vamos lá, a polissonografia é o padrão ouro para a gente diagnosticar distúrbios de sono e ela mede objetivamente o padrão de sono com a sua qualidade. Mônica, eu estou aqui te fazendo um monte de perguntas, mas a nossa equipe foi às ruas e o pessoal também tem muitas dúvidas sobre saúde do sono. Vamos ver algumas delas. Saber se quando a gente dorme muito, tipo muito mesmo durante o dia, isso pode provocar dor de cabeça, porque eu tenho tido bastante dores de cabeça ultimamente por estar dormindo muito. E também queria saber se tem alguma posição pra gente dormir melhor, entendeu? Porque eu acho que quando a gente dorme de barriga pra cima, a gente ronca. Ronca, não ronca? Acho que ronca. E aí, Mônica? Vamos lá, a gente tem uma quantidade ideal de horas, como eu mencionei. E algumas pessoas realmente podem ter queixa de dor de cabeça se elas dormirem demais durante o dia. Olha só. A gente deveria dormir depois do almoço, que é uma janela de oportunidade de sono, de 20 a 30 minutos. Isso de janela é porque o corpo Tem essa pede? oportunidade, ela tem essa predisposição. Vamos lembrar que um bebê, ele acorda, dorme, que a gente chama de sono polifásico. Ao longo da vida, a gente perde esse sono polifásico, uma criança
fica bifásica e na vida adulta nós somos monofásicos. A gente só usa a noite para dormir. É assim que nós fomos programados. Mas a gente tem essa janela, a gente tem essa oportunidade de dormir no período da tarde, que é logo depois do almoço que todo mundo tem aquela sonolência. Mas esse sono é de 20 a 30 minutos. Se você dormir demais, você pode ter uma indisposição por ter esse extra. E ela relata essa dor de cabeça, que é uma queixa comum para algumas pessoas, não para todas. E a questão da posição, existe realmente uma posição que favorece um sono mais saudável? Eu vou te dizer que o sono saudável é aquele que é um conjunto de fatores que favorece esse bem-estar. Dormir de lado é melhor do que dormir de barriga para cima. Ah, legal, não sabia disso. Vamos para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber sobre a bebida alcoólica. Se ela faz bem para o sono ou se faz mal para a saúde. Eu já ouvi falar que, às vezes, quem tem problema para dormir gosta de tomar uma bebida, um vinho, um drink para relaxar e conseguir pegar no sono. O álcool relaxa, só que ele relaxa e relaxa também a nossa musculatura da via aérea superior, favorecendo o ronco. O álcool tem um agravante que, em doses moderadas a alta, ele pode privar do sono dos sonhos. A pessoa acorda de manhã disposta, com dor de cabeça, afirmando que ela está de ressaca. Essa ressaca muito é atribuída à quantidade exagerada de álcool, que faz mal à saúde, como ele mencionou, e pela ausência dos sonhos. Do sono REM, na do verdade. sono REM. A gente sonha 4 ou 6 vezes por noite por quem está dormindo bem. Na noite com álcool, essa noite vai ter menos sonho, o que é menos colorido para o dia seguinte. Então, às vezes, a pessoa que tem dificuldade para dormir, dormiu rápido, mas dormiu mal. Dormiu mal. Ela Entendi. dormiu sem repousar porque ela precisa daquelas fases necessárias daquela noite. O álcool tira isso e a pessoa não vai se sentir tão bem no dia seguinte. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Roncar é normal ou é falta de saúde, ou é barriga cheia, ou é cansaço demais? Porque eu ronco pra caramba e durmo com uma beleza. Eu acho que o ronco não me incomoda em nada. Às vezes eu escuto ele, né? Aí ele dá aquela... Mas eu vou de boa. Acho que o ronco nunca é problema para quem ronca, na verdade, é problema para quem está do lado, né? Exatamente. A pessoa não sabe que está roncando, mas todo mundo ali do ambiente sim, né? Obstrução da via aérea superior, flacidez, álcool e ainda obesidade favorecem o ronco. O ronco é o som que incomoda os outros pela vibração dessa via aérea superior. O grave do ronco realmente é quem escuta, mas ele pode ser associado com uma pausa respiratória, que a gente chama de apneia do sono. A famosa e amedrontadora apneia. Exatamente, a gente deveria se amedrontar e todos que conhecem uma pessoa que tem apneia deveria consultar um médico especialista em sono, essa pessoa tem que ser tratada. E existe tratamento para apneia. Então esse senhor, se ele ronca, convido ele para fazer um exame de polissonografia. Mônica, daqui a pouco a gente continua essa nossa conversa. O Vida Mais Leve vai para um rápido intervalo para a gente voltar falando sobre insônia. Até já! Estamos de volta com Vida Mais Leve, falando sobre saúde do sono. E quem está conosco para esclarecer o assunto é Mônica Anderson, biomédica e pesquisadora do Instituto do Sono, uma unidade da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a FIP. Agora, Mônica, eu queria te convidar para a gente conhecer a história da jovem Roberta Medon, que enfrenta a insônia há anos. Vamos ver. Desde pequena, eu ficava acordada até de madrugada, meu pai ficava vendo desenho comigo, vendo Pica-Pau, vendo esses desenhos assim. Eu sempre tive problema de dormir desde pequena. Começou a me prejudicar bastante na época do ensino médio, porque eu estava ansiosa com esse negócio de Enem, eu comecei a namorar, então vários fatores me levaram a ter problema de insônia e eu comecei a trocar o dia pela noite. Eu estudava de manhã e o horário que era para eu estar indo para o colégio era o horário que eu estava indo dormir. E aí começou a me prejudicar muito no colégio e eu tive que procurar ajuda. Quando eu fico muito tempo sem dormir, eu sinto muita dor no rosto, dor na cabeça. Eu fico sem apetite também, começo a comer menos. Atrapalha muita coisa. Tentar dormir e os pensamentos não deixarem você dormir. Aí eu viro para um lado, viro para o outro, levanto, tomo água, sento um pouco na sala, volto e não consigo dormir, aquela coisa, e os pensamentos não... Fica agitado, teu corpo fica cansado, mas a sua cabeça tá a mil.
E, tipo, esse conflito não deixa a gente dormir, tipo, fica angustiada. Aí vê as horas passando, quando vê já tá de manhã e eu não consegui dormir. Eu fico virando a noite toda, de um lado pro outro e nada. É um dia que eu saio e eu faço tudo, mas parece que eu não tô ali. Parece que é, tipo, sei lá, um zumbi. Eu tô em outro estado, a minha mente tá em outro lugar e não trabalha junto. Eu tenho que ficar tomando café pra me manter acordada. E com dor de cabeça, apetite também lá embaixo. Afeta todas as outras funções também. É um dia perdido, não rende nada o dia. É um dia perdido. Eu comecei a perder muita aula e começou a atrapalhar nos meus estudos. E aí eu busquei uma profissional para poder me ajudar nessa parte aí. Então eu fiz aquele exame que você fica deitado com os fiozinhos conectados, né? Aí tu passa uma noite no hospital lá, que a médica recomenda. Fiz tomografia também. E aí, a partir disso, comecei a tomar remédio específico para insônia, para ansiedade e para insônia. Porque aí a minha médica na época descobriu que a minha insônia é causada pela minha ansiedade. Insônia, Mônica, é um problema que atinge muitos brasileiros? Sim, como eu mencionei, o estudo Epsono revelou que 32% das mulheres da cidade de São Paulo têm insônia. A insônia é uma característica mais das mulheres, assim como distúrbios de sono, ronco e apneia acontecem mais nos homens, mas há homens com insônia. A gente pode até atribuir alterações hormonais ao longo da vida da mulher como um dos fatores, mas a gente sabe que não é só isso. Na sociedade que a gente vive, Carol, a cada momento a gente tem uma notícia bombástica, seja economia, seja política, seja desastres naturais. O estresse está sempre ali, né? O estresse é o pior inimigo para o sono. Porque se você está estressado, você tem um aumento do hormônio de estresse, que a gente chama de cortisol, que inibe a ocorrência do sono. Para a gente dormir bem, a gente tem que ter redução do hormônio de estresse. Assim a gente diminui a ansiedade e tem uma noite melhor de sono. E como é que são os caminhos para o tratamento da insônia? É sempre o caminho de ressignificar o sono ou existem medicamentos que agem diretamente? Como é que é? Eu gostei que você disse ressignificar o sono. Primeiro, procurar um especialista em sono, certificado pela Associação Brasileira de Sono, para ter certeza que esse profissional vai saber ajudar esse paciente. Depois a gente tem que entender se a causa pode ser tratada de forma farmacológica, seria medicamentos, ou de uma forma comportamental. Mas eu diria que boa parte da população, se corrigir algumas medidas para induzir o sono, ela já vai dormir melhor, que a gente chama de higiene do sono. Perfeito, Mônica, porque eu já ia te chamar para a gente ver aqui de forma ilustrada, literalmente, esse quarto aqui, para a gente tentar pensar em maneiras de mudar nossos hábitos, né, para alcançar um sono de maior qualidade. A gente está vendo um quarto aqui com vários elementos, né? O que a gente pode ver aqui que está errado, que vai prejudicar um sono de qualidade? Então vamos lá. Vamos imaginar o estudante chegando em casa. O ideal seria fazer atividade física. Chegando em casa mais ou menos que horas da noite? Já está escuro? Se tu imaginar hoje na sociedade, Carol, todo mundo chega por causa do transporte público, que não funciona tão bem, lá pelo umas 7, 8 da noite. Isso. Eu diria fazer atividade física quando a pessoa chega em casa. Não deixar para fazer muito perto na hora de dormir. Não, porque aí o exercício aumenta a temperatura, que pode prejudicar o início do sono. Olha, então, ó... Ou de vamos manhã, deixar. se a pessoa conseguir, ou na hora do almoço, uma corridinha aqui na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, correr na praia ou fazer alguma atividade física. Aí fazer os seus estudos. Sim. E alimentação de qualidade. Ai, a gente viu, ó, tem um Frutas. chocolatezinho aqui. Então, chocolate eu diria deixar bem para o final de O semana. açúcar não é bom, lógico, hora nenhuma, a gente escuta muito falar. E à noite, o que pode acontecer para quem está querendo pegar no sono, comer um doce, um chocolate logo antes de O problema dormir? não é nem tanto o açúcar, é a quantidade de comida. Ela deve ter uma alimentação balanceada. E aí eu diria para a gente, né, ter essas recompensas cerebrais com açúcar mais no final de semana e durante a semana mais frutas, legumes, proteínas e carboidrato. Alimentação saudável faz um sono saudável também. Tem um horário que é melhor parar de comer antes de dormir? Por exemplo, 2 horas antes? 2 horas uma hora? antes é o 2 ideal. horas antes. Isso. Perfeito. Aí, assim, o exercício tá aqui, né? E a bagunça também, gente, o quarto. A gente ouve muito falar que o quarto tem que ser usado só para dormir, mas é impossível hoje, né? A gente tem o quarto, a gente vai usar para um estudo, para um trabalho, para guardar coisa. Como é que a gente pode organizar o layout do quarto, a organização, para não prejudicar o sono? Vamos lá para esse layout. É importante que a pessoa associe a cama e aí o quarto com o ambiente
de dormir. Eu entendo que em ambientes menores, por exemplo, quem vive sozinho, que fica, né, com aquele espaço cozinha integrada com a sala integrada com a cozinha, fica mais difícil, Carol. Mas o cérebro tem que se condicionar com o sono. A minha avó, ela deitava na cama, ela pegava o terço e ela não tinha problema de sono, porque ela condicionava o terço e a cama com um sono de O qualidade. terço era quase um medicamento para fazer ela Isso, era uma entrar no sono. concentração numa atividade positiva que a gente pode fazer. Ouvir uma música, tomar um banho. Ouvir música não prejudica. Não, meditação. Fazer uma leitura de um livro, aí eu recomendo. Legal. Agora, se a gente condiciona a cama com ambiente negativo, o cérebro entende aquele espaço como aversivo. Por exemplo, se você chega em casa preocupado em pagar aluguel, em arranjar um emprego, o teu cérebro vai entender que a cama é um ambiente que você condiciona com pensamentos negativos. Vai virar Então, seu trabalho a cama, né? Você vai isso estar que lá não pode estressado. fazer. Então, Sim. vamos condicionar a cama com ambiente positivo. Por exemplo, uma leitura para quem gosta, luz, de preferência Luz. penumbra. Agora, vamos afastar o celular. Ah, o celular, entendi. Até é bom a gente falar, o celular ele emite aquela luz que a gente fala que é a luz azul. O que ela pode prejudicar na hora do sono? Vou deixar aqui pertinho, depois a gente tira esse celular. Isso. Então, vamos lá. Pior do que a luz, seja ela amarela ou azul, é a atividade interativa. O que o celular te traz de respostas estimula teu cérebro a procurar uma outra pergunta que em milésimos de segundo você vai ter. Sim. Nisso, o teu cérebro fica com aquilo que a gente chama de ativação cortical, que você não deveria querer na hora de dormir, você deveria querer relaxamento cortical. Independente da luz, o problema do celular é que ele ativa o nosso cérebro. O problema é a internet e as redes sociais. Então, as redes sociais, buscar a vida do outro, vamos deixar para durante o dia. A curiosidade de saber a viagem do vizinho, do À amigo. noite, vamos tentar uma atividade mais relaxante. Use o celular para ouvir uma música, bem melhor. Mônica, agora vamos voltar a falar um pouco do tal do sono polifásico, os cochilos. Quem defende a ideia de que mais cochilos durante o dia e menos horas de sono durante a noite é uma prática benéfica para a saúde, principalmente a de atletas, é o terapeuta britânico Nick Littlehales. Vamos ver o vídeo que ele nos enviou falando um pouco sobre isso. Hi TV Brazil, my name is Nick Littlehales and I'm an elite sports sleep coach and I've been doing this for over 22 years, redefining sleep for elite athletes globally. We redefine it by thinking about mental and physical recovery periods rather than just this sort of one block of 8 hours a night. We look at all sorts of areas trying to improve that. And over the last 2 decades, so many things have changed. We're right in this 24/7 era. It's going to get more demanding on our everyday approach and our behaviour. So it's for the first time that humans really do need to have a look at how they approach every day. And this is one of the reasons we're talking here today. One of the key factors, along with many others, is focusing on this approach to just sleeping at night. Some time ago, when you're looking inside a clinical environment, you look at 90 minutes period. And in that 90 minutes, we look at all the phases and stages that you would go through in sleep. You benchmark that against the next 90 minutes and so on. And 5 90-minute cycles gives you your 8 hours. But then you can use that to chop your day up into 90-minute slots from your everyday wake time, your chronotype wake time, your natural wake time, your occupation wake time. And you chop your day up into 90-minute cycles and it gives you a series of timings. A point of wake, the first 90 minutes of your day, little breaks throughout the day, and it also includes the natural other 2 sleeping periods, recovery periods, midday and early evening. So we use this to focus your attention on how you deal with your everyday approach and when you can go to sleep and when you can wake. And it just tries to create some harmony and timing throughout that process. And I always get asked about this period, midday or early evening, napping, snoozers for losers. Well, napping is not really about going to sleep. It's just in the right place, in the right time of any day, your brain will naturally put you into a little micro sleep or a nice recovery state. You don't have to force it. So we look at it slightly differently as controlled recovery periods. And those are little moments in time that you take out, 30 minutes or less, part of your 24-hour recovery process. So you're not only just sleeping at night, but you're also taking these recovery breaks. And I would just sit somewhere quietly or by a window. I would use sensory things like sound or meditation, mindfulness, whatever it might be. Just be outside looking at a good view, just somewhere quiet. Whatever it takes is just to create that little space because they are so important. And a lot of people spend so much time
sleeping at night for long periods of time without the full benefits, and taking this sort of what we call polyphasic approach, this R90 technique, and breaking your day up into these cycles really starts to help you and protect you from all the demands and ever-changing outside influences that we're not in control of. So certainly in my world, napping is one of the key things that we use to help athletes smash it. I am Nick Littlehales, sportsleepcoach.com, TV Brazil. Why don't you try and redefine your approach and certainly take napping seriously, redefine what you think about it, and all the very best to you all. Have a great sleep. Dormir mais vezes, menos tempo. Isso é comprovado cientificamente? Como eu mencionei, um bebê ele tem um sono polifásico. O que isso significa? Acordar, dormir diversas vezes ao longo das 24 horas. Isso é uma fase específica, Carol. Na vida adulta não faz sentido a gente dormir de forma fragmentada. Acho que as mães também são um grande testemunho disso, né? O melhor mesmo é a gente concentrar todo o sono no período noturno, que esse sim que é de qualidade. Vamos lembrar que existem pessoas matutinas, aquelas que adoram amanhã, acordam, vão correr na praia de Copacabana. Sem dificuldade, não precisa pôr o despertador Nada. tocar 3 vezes, né? A pessoa está feliz, ele lava roupa e está feliz e vai trabalhar sorridente. Há outras que são assim à noite, pessoas que curtem a noite. Ouvir uma música, sair com os colegas, são as pessoas vespertinas. Então é normal que tenha essa diferença entre as pessoas. A maior parte das pessoas, a gente diz que são indiferentes, são aquelas que se acomodam até acordar às 8 horas da manhã, 7 se for necessário, e se precisar ficar até de madrugada, elas também ficam. A maior parte da população, então, é indiferente, mas nós temos os matutinos, turma da manhã, e a turma da noite, os vespertinos. Ou seja, às vezes aquele adolescente que quer chegar tarde na escola e está falando que ele é vespertino, ele pode estar com a razão. Ele está com a razão, porque na adolescência realmente há uma fase que ele quer dormir mais tarde. E com isso ele acaba acordando mais tarde. Para a infelicidade dos pais, né? Que acham que aquele filho está preguiçoso, ele não está preguiçoso. Não quer estudar, não quer fazer nada, quer ficar dormindo. Ele quer realmente ficar até mais tarde. O que poderia ser positivo é as escolas entrarem, fazerem os alunos mais velhos, né, os adolescentes, entrando mais tarde. Fazer uma criança acordar 10 para 6 da manhã, entrar na escola às 7, metade do cérebro dela ainda está dormindo. Isso pode prejudicar o desenvolvimento cerebral dela, de alguma maneira? Eu diria que pode prejudicar o desempenho cognitivo, a memória dela, atenção, mais relatos de depressão. O importante é a criança estar bem, seja ela de 5 anos, de 15, e nós também. Para os pais, eles vão ser mais felizes se o filho deles, adolescente, voltar da escola animado. Sim, e não com sono. E aprendeu, né? Gastou tempo para aprender com um aprendizado de qualidade, né? Tem um trabalho nos Estados Unidos que mostra que se adiar o horário das escolas em pelo menos 30 minutos, essa escola começava às 8, começaram às 8h30, as crianças se sentiram bem melhor. Gente, olha que legal. Bem, Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço, pela sua presença, Carol. Aprendi muito. Espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. Bem, o Vida Mais Leve sobre saúde do sono fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.